Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Mais um dia de live. Vamos discutir sobre a insegurança hoje. Foi o tema sugerido ontem pelos participantes dessa live, tá? Eu não falo nem que é live, isso aqui é uma aula. Olá, Paloma, seja bem-vinda. A primeira, hein? A primeira a chegar. Seja bem-vinda. Como foi o seu dia? Como foi o seu dia? Mais uma live aqui incrível. Ontem a live foi extremamente esclarecedora para várias pessoas que não entendiam o mecanismo de funcionamento, né, do ciúme. E tá ansiosa? Minha amiga, eu espero assim de verdade poder ajudar hoje mais um dia, tá? Estar nessa sequência de lives. Eu falo que são palestras diárias, né? São palestras diárias. Michele, seja bem-vinda, minha amiga. São palestras diárias sobre as emoções, as nossas emoções. Uma área tão importante das nossas vidas, né? E como eu estou em recesso no atendimento dos meus clientes, eu resolvi fazer essa sequência de lives, né, para poder ajudar as pessoas, porque muitos dos assuntos que eu abordo aqui, as pessoas ficam assim, meu Deus do céu, eu não sabia que era assim, entendeu? Liliana, seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vinda. Como estão com vocês aí? Liliana, Michele, Paloma, sejam bem-vindas, minha amiga. Qual a expectativa de vocês para hoje? A gente vai falar sobre insegurança. Eu falo que a insegurança é a exterminadora de sonhos e possibilidades. Quantas pessoas deixam de fazer as coisas por causa da insegurança? E vocês vão descobrir uma coisa hoje reveladora. Vocês vão descobrir como identificar uma pessoa insegura. Vocês vão identificar. Ser mais segura. Ótimo, Paloma. Hoje vocês vão identificar como é uma pessoa segura. Me faz um favor. Me diz de onde vocês são. De que local vocês são. Já deixei de fazer muitas coisas. É assim mesmo. A insegurança, ela faz isso. Ela trava. Ela trava as pessoas. Tá? Me diz de que locais são vocês. Se é do Rio, fora do Rio. Me diz de que locais são vocês. Paloma, Liliane, Michele. Michele já falou, é de Nova Iguaçu, né? Daniela Ramos, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu sou sua vizinha, Nova Iguaçu. Eu sei, Michele. Eu sei que você é minha vizinha. Eu sei. Eu sou de Nova Iguaçu, Liliana também é de Nova Iguaçu. Mas que todo mundo de Nova Iguaçu? Oxi! Nova Iguaçu mesmo, centro. Que bacana, Paloma. Pessoal, eu não sou de ficar enrolando em live, já deu aqui o horário. Eu tenho aqui um tablet, né, que eu fico olhando o horário aqui, que não dá para ver aqui no celular, tá? Comendador Soares. Eu nasci e fui criado em Comendador Soares. Inclusive meus pais e minha irmã moram ali até agora, até hoje, tá? Comendador, famoso Morro Agudo. Nascido e criado ali. Estudei no Colégio Estadual Antônio da Silva, né? Não sei se vocês conhecem. Colégio Estadual Antônio da Silva, Daniela. Tá, vamos começar sem rodeios. Hoje o nosso tema é sobre insegurança. Foi o tema proposto ontem que ganhou a votação, tá? Vamos falar como que as pessoas lidam com a insegurança, por que o modo que as pessoas usam para lidar com a insegurança não funciona. Olá, Cássia, seja bem-vinda. Eu também fui criado em Nova Iguaçu, Liliane falando aqui. E aí eu vou falar a insegurança, por que o modo que as pessoas aprenderam a lidar com a insegurança não funciona, como que ela se desenvolve,
A insegurança surge a partir de 2 fatores, eu vou falar, e como resolver a questão da insegurança, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, se você conhece alguém e quer compartilhar essa live, você só apertar aqui o aviãozinho e ir lá na sequência de mensagem mandar para a pessoa, tá? Todas as vezes que você aperta esse coraçãozinho aqui que está no canto, você manda uma mensagem para o Instagram que esse conteúdo que eu estou fazendo há uma semana, ele é relevante e que mais pessoas merecem ter acesso a esse conteúdo. Então, todas as vezes que você aperta aqui o coraçãozinho, o Instagram ele fala assim: caraca, estão me avisando que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo vale a pena. Aí o que o Instagram faz? Ele pega, olha na plataforma dele e vê quem está online agora. E aí ele começa a mostrar essa live para mais pessoas. É assim que funciona, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu quero contar minha história. Eu era uma pessoa, eu não sei se vocês vão acreditar, tá? Eu era uma pessoa extremamente insegura. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Adriana, seja bem-vinda, minha amiga. Eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa extremamente insegura. Eu tinha medo de falar com qualquer pessoa que eu não conhecesse. Isso se desenvolveu na minha vida dos 0 até os 21 anos. Eu era extremamente introvertido, eu era extremamente tímido, extremamente inseguro, né? Eu tinha boca e não falava. Vocês conseguem acreditar que eu era assim? Sim ou não? Vocês conseguem acreditar que eu era extremamente tímido, que eu não conseguia puxar uma conversa? Se falassem para mim há 10 anos, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, que eu estaria numa câmera aqui falando para pessoas, eu não acreditaria, porque eu era extremamente tímido. É inacreditável, ou não? A Paloma falou que não acredita, a Michelle falou que é inacreditável. Pois é, eu era extremamente tímido. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Quem me conhece daquela época sabe que eu tinha boca e não falava. Oi, Adriana Barreira, te convidei e você aceitou. Que bacana! A Liliane aí, ó. Liliane. E aí eu era extremamente tímido. Eu não conseguia sustentar uma conversa com ninguém. E aí eu tive 2 caminhos para poder vencer isso. Uma foi estudar, eu lia muito, eu procurava me informar demais, porque eu não tinha segurança de falar com pessoas que eu não conhecesse. Então eu comecei a estudar, e uma coisa aconteceu na minha vida que foi praticamente o divisor de águas. Eu trabalhava numa loja de departamento em Nova Iguaçu. Antes disso, eu trabalhei numa linha de produção de uma fábrica de Nova Iguaçu, né? E aí eu fui trabalhar nessa loja de departamento. Trabalhando nessa loja de departamento, uma coisa aconteceu que começou a me destravar. Eu via que, por ser uma loja de departamento, vendia vários produtos, eletrodoméstico, cama, mesa, banho. E aí eu vi que, através da minha orientação, a pessoa ela escolhia ou não comprar um produto. E aí eu parei e falei assim, eu via pessoas todas de branco, né? Eu achava que eram médicos, dentistas, né? E aí eu falei assim, caraca, a pessoa ela vem aqui comprar, ela tem um certo grau de instrução e dependendo da informação que eu dou, ela compra ou não. E aí eu comecei a pensar naquilo. E aí eu comecei a ver que não existe ninguém melhor do que ninguém. Muitas das vezes vocês têm um conhecimento que eu não tenho. Muitas das vezes eu tenho uma informação que vocês não têm. E aí depois que eu entendi essa dinâmica, eu comecei a me destravar.
Então eu comecei a ficar mais falante, eu comecei a ficar mais participativo, eu perdi esse receio de falar com pessoas desconhecidas, né? E isso tudo me fez chegar num cargo de gestão de equipes, né? Eu trabalhei numa multinacional de telefonia, e nessa multinacional, olá Rosane, seja bem-vinda. E nessa multinacional eu já liderei de 50 a 70 pessoas nessa multinacional. E aí eu comecei a me destravar em relação à insegurança, tá? Então essa é a minha história de uma pessoa que vocês estão vendo aqui que venceu a insegurança, tá? Mas como as pessoas lidam com a insegurança na vida normal? Primeiro, a pessoa ela tenta vencer a insegurança pela força de vontade. Ah, eu sou inseguro, eu sou insegura, então eu vou vencer isso pela força de vontade. E aí muitas das vezes a pessoa ela coloca metas, ela coloca objetivo para poder vencer aquela insegurança dela. Mas só que quando chega na hora de fazer aquilo que ela se comprometeu, a pessoa ela trava, ela não consegue. Por que a pessoa trava, ela não consegue? Porque quando eu determino qualquer ação, qualquer atividade, qualquer tarefa no nível da força de vontade, eu estou agindo com o meu racional, ok? Se eu estou agindo com o meu racional, eu esqueci do meu emocional, porque o que faz eu travar ou não, eu sentir insegurança ou não, é o emocional e não é o racional. Então, a grande maioria das pessoas que tem insegurança, elas esquecem que a insegurança ela foi criada no nível emocional e não no nível racional. Então, todas as vezes que eu tento lidar com a insegurança no racional, através da força de vontade, eu travo, eu não consigo ir adiante. E durante 22 anos da minha vida, eu tentei lidar com a insegurança através do racional, da força de vontade. E da força de vontade eu já atendi dezenas de pessoas em processo de coaching. Eu posso te assegurar, através do racional, você não vence a insegurança. Então, o primeiro passo que a gente está dando aqui é que a maioria das pessoas elas tentam vencer a insegurança através da força de vontade. Mas a força de vontade é o racional. Só que a insegurança ela está instalada, é como se fosse uma casa. Ela está instalada no quartinho do emocional e não na sala do racional, ok? Outra forma que as pessoas têm, Nevinha, seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vinda. Outra forma, Pri, seja bem-vinda. Outra forma que as pessoas têm de tentar lidar com a questão da insegurança é através de frases motivacionais. Frases motivacionais. A frase motivacional é boa, é bonita, mas só que ela não produz efeito concreto. Ela não produz efeito concreto. Eu posso pegar uma frase motivacional, no gain, no pay. Eu posso falar foco no foco. Eu posso falar qualquer coisa. Mas se eu não tiver uma estrutura, um processo lógico de ações, a frase motivacional ela não vai dar em nada. Então, a primeira coisa que as pessoas tentam é utilizar a força de vontade. Segundo, frases motivacionais. E terceiro, textos motivacionais ou vídeos, né? Hoje, com o advento da internet, é mais vídeo. Então a pessoa ela fica tentando usar frases motivacionais, vídeos motivacionais. Eu sempre falo que o vídeo motivacional ele dura por um pouquinho de tempo. Você vê um vídeo motivacional, você se emociona, e aí você se emociona, que bacana, eu vou mudar minha vida, que bababá, que texto, mas quando sai dali, a vida como ela te espera na porta de fora, do lado de fora, depois que você viu aquele vídeo motivacional. Então eu falo assim que são as piores formas
de lidar com a insegurança. Frases motivacionais, força de vontade e textos ou vídeos motivacionais, tá bom? E por que isso não funciona? Por que isso não funciona? A insegurança, ela surge no nível de crenças básicas do ser humano e não do comportamento. E aí, vamos nos aprofundarmos aqui. Todos nós temos crenças básicas. O que são crenças, Welderson? Crenças são verdades pessoais. Eu tenho as minhas crenças, você tem as suas crenças. Essas crenças é o que nos falaram que é o certo, que é o errado, e eu acredito, porque eu não tinha referência. Olá, Manu, seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda, querida. Então, a insegurança, ela nasce a partir no nível das crenças que elas são fabricadas, ok? Mas o Welderson, ela é fabricada no nível de crenças. Explica mais do que isso. Todos nós, seres humanos, temos pelo menos, assim fácil de identificar, crenças básicas, crença de identidade. E como que eu identifico uma crença de identidade? Quando eu falo, eu sou assim. Ela é aquilo. Entendeu? Quando eu falo, eu sou desastrado. Eu sou cabeça dura. Eu sou teimoso. Todas as vezes que você fala, eu sou, isso está transparecendo, você está falando, verbalizando uma crença de identidade. Porque quando você fala eu sou inseguro, o que você está fazendo? Você está falando que a sua identidade é de insegurança. E todas as vezes que você usa o verbo eu sou não tem possibilidade de mudança. É identidade. Não muda. É como se você juntasse uma característica a você. Entendeu? Então, quando eu falo eu sou, esse é meu jeito, assim que eu faço, isso são crenças de identidade, é quem eu sou. Existe um segundo nível de crenças, que é crença de capacidade. Crença de capacidade quando eu falo assim, eu não consigo, tipo, se eu falar assim, vou chamar alguém aqui para falar comigo. A pessoa, não, eu não consigo fazer isso. O que ela tá verbalizando? Ela está verbalizando crença de capacidade, do que ela é capaz, tá? Esse é o segundo nível. E o terceiro nível é a crença de merecimento. Todos nós temos crenças de merecimento. Merecimento é como a frase que traduz a crença de merecimento é quando a pessoa fala assim, eu vou te dar um cordão de ouro. Eu vou dar para a Angélica um cordão de ouro. Eu vou dar para a Michelle um cordão de ouro. Aí a Michelle ou a Manu, ela fala o seguinte, poxa, isso não é pro meu bico. Quando a pessoa expressa que isso não é pro meu bico, o que ela está falando? Crença de merecimento. Eu não mereço isso, tá? Quando eu faço um favor para alguém, aí a pessoa fala assim, esmola demais, o santo desconfia. Quem já escutou essa frase? Esmola demais, o santo desconfia. Quem já escutou essa frase? Então, essa frase de esmola demais, o santo desconfia, ela é uma frase que por trás dela está uma crença de não merecimento. Olá, Dani, seja bem-vinda. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Entendeu? Essa frase, ela esconde uma crença de não merecimento. A partir dessas crenças básicas de identidade, de capacidade e de merecimento, é no nível dessas crenças que formou a insegurança. Ok? Olá, Dani. Olá, seja bem-vinda, amiga. Ao nível dessas crenças que foram formados a insegurança. A insegurança, ela surge a partir de dois fatores.
E quais são esses fatores? A insegurança, ela nasce num ambiente em que existe crítica demasiada, ou existe repressão demasiada. É o típico local, lá, família, onde a criança ela não pode fazer nada. Ela não pode fazer nada. Ou quando ela faz, ela é criticada. Nunca tá legal, nunca tá bom, ela é uma desajustada, ela é assim, ela é assada, começa a rotular aquela criança. Então, um ambiente onde a crítica ela é muito forte, se desenvolve a insegurança. Num ambiente onde existe muita repressão, nasce a insegurança. Então, eu quero que vocês que estão aqui comigo entendam, a insegurança ela nasce nesse terreno, onde há crítica demasiada e onde há repressão. No meu caso, quem estava desde o início, escutou a minha história. Qual era o ambiente que eu fui criado? O ambiente que eu fui criado, a minha mãe ela falava o seguinte, o Elderson, a gente vai sair, a gente vai numa festa, tipo uma festa de criança, a gente vai sair, a menos que te ofereçam um bolo, guaraná ou salgadinho, você pega. Se não te oferecerem, você não vai atrás. E aí minha mãe saía comigo e ela falava assim, o Elderson, a gente vai sair, mas você tem que ficar quietinho, não faz bagunça. Nós já somos discriminados pela nossa cor, então fica quieto. Minha mãe falava isso para mim, para o meu irmão e para minha irmã. Então, o que na cabeça daquela criança tinha? Todas as vezes que eu estava fora do ambiente da minha casa, qual era a mensagem que estava no meu subconsciente? Fica quieto. Por quê? Eu fui criado num ambiente de repressão, de que eu não poderia me expressar. Por que eu não poderia me expressar? Porque a minha mãe, ela acreditava que, pelo fato de ser negro, eu deveria ser mais do que exemplar. Então eu deveria conter todo o meu comportamento como criança. E isso podou um pouco a minha vida por 22 anos. Só depois de 22 anos que eu fui entender isso. Então, a insegurança, ela nasce nesses dois ambientes, tá? E aí, para vocês entenderem a insegurança, muitas das vezes, nós imaginamos que uma pessoa insegura é uma pessoa introspectiva, é uma pessoa quieta, é uma pessoa que fala pouco, é uma pessoa introspectiva, tá? Só que agora eu vou revelar algo para vocês vão ficar chocados. Geralmente as pessoas mais inseguras não são as pessoas introspectivas. Geralmente as pessoas mais inseguras não são as pessoas introspectivas, não são as pessoas mais caladas. As pessoas mais introspectivas são as autoritárias. As pessoas mais introspectivas são as autoritárias, são aquelas pessoas mandonas. Eu até anotei aqui, Cadê? As pessoas mais inseguras são as perfeccionistas, que quer tudo perfeito. Por que essa pessoa aqui ela é insegura? Geralmente quando a pessoa fala assim, não, eu sou perfeccionista. Na verdade, todo perfeccionista é inseguro. Todo perfeccionista é inseguro. Por quê? Eu tenho medo da crítica. E aí, quando eu era pequeno, aí a Manu falando assim, verdade, eu sou assim. Eu sou assim, a identidade aqui, entendeu? Eu sou assim, é a identidade. E aí, o que acontece? O perfeccionista, ele tem medo da crítica. Por quê?
em algum momento, lá na infância dele ou dela, ele sofreu muito da crítica. A Paloma, eu todinha chocada. E aí sofreu crítica. Nessa que sofreu crítica, o que aquela criança ela fez? Tá bom, já que é para me criticar, eu vou fazer o melhor que eu posso para que ninguém venha me criticar. Então, se for para fazer de qualquer jeito, eu não faço. E aí aquela pessoa, ela se tranca no mundo dela, porque se não estiver perfeito, eu não faço. Se for para fazer sem encostar no grau da perfeição, eu não faço. E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas, elas procrastinam, ela leva com a barriga, porque nunca está tão perfeito. Eu era assim, não sou mais, graças a Deus. Bacana, Nevinha? Bacana. Eu vou te chamar de Mari, tá? Tá aqui Nevinha, Mari. E aí essa pessoa, ela passa a usar o perfeccionismo como escudo. Porque ela já foi criticada muito lá atrás. Então ela desenvolve o perfeccionismo para não receber crítica. E aí, quando essa pessoa ela recebe a crítica, o que ela faz? Ela fica remoendo aquilo por dias, por semanas, por meses. Ela acha que aquilo foi injusto, porque ela tem a certeza que ela fez o melhor, que ninguém faria melhor do que ela fez, e ela começa a remoer aquilo, porque ela não gosta de sofrer críticas. Por que ela não gosta de sofrer crítica? Porque em algum momento da infância dela, ela foi muito criticada, que teria que ser assim, teria que ser assado, aquilo outro, tá? Outro tipo de pessoas inseguras, as autoritárias. Todos nós conhecemos alguém que em algum momento é mandão, é mandona, que quer estar sempre com a razão. Todas as pessoas que têm esse comportamento de ser mandão, mandona, que é o dono da razão, que é dominante, essas pessoas são extremamente inseguras. Por que essas pessoas são tão inseguras? Para mim, eu jurava que eram as pessoas mais seguras do mundo. Aí que a gente se engana. Por trás todas as pessoas que vocês repararem à sua volta, que sejam dominantes, mandões, mandona, o que ela quer fazer? Ela quer impor. Porque em algum momento lá atrás da vida dela, ela foi dominada. E ela não gostou do resultado de ser mandado por outra pessoa. Mas só que inconscientemente ela desenvolveu um comportamento. E que comportamento essa pessoa desenvolveu? De não querer ser mandado por ninguém. Existem casais em que a esposa ela é dominante, ela é autoritária e o marido não. Ou então existem casamentos em que o marido é dominante e a esposa também. O que acontece? Choque, briga o tempo todo. Por quê? Um não quer submeter o outro. Um quer ter sempre a razão. E aí, desculpa a expressão, o pau come. Por quê? São duas pessoas dominantes. Duas pessoas que querem ter o poder. Duas pessoas que querem ter as rédeas, controlar. Tá? Então, uma segunda categoria de pessoas inseguras são as pessoas dominantes, aquelas pessoas autoritárias, aquelas pessoas que querem mandar. Por trás daquela aparência que a gente enxerga de parece que está seguro, não, aquilo é insegurança pura. Aquilo é insegurança pura. Eu atesto para vocês que é insegurança. Se vocês trabalham em algum lugar, vocês reparam a pessoa que é autoritária, mandona. Aquilo ali é insegurança. Insegurança. Só que a insegurança, a capa da autoridade, ela protege essa insegurança de ser submetido a outra pessoa. Tá bom? Uma outra categoria de pessoas inseguras são as submissas.
São aquelas pessoas que você pode estar fazendo alguma coisa que me desagrade, porém eu não tenho coragem de bater de frente com você. É insegurança também. É insegurança. Eu não tenho coragem de bater de frente, porque em algum momento me ensinaram que eu preciso obedecer. Aí, ó, aí, Michele. Aí, Michele, ó. E aí, um outro tipo são pessoas muito passivas. Essas são as que a gente mais nota, que a gente pensa que só essas pessoas que são muito passivas, que não reagem para nada, que são inseguras. Não, é apenas uma categoria de pessoas inseguras. E existe uma última categoria, que são as pessoas agressivas. São aquelas pessoas que falam assim: eu não levo desaforo para casa, me deu um tapa, eu dou 2, e me falou A, eu falo B. Essas pessoas são extremamente inseguras. Lembre-se, todas as vezes que eu preciso afirmar, impor um comportamento a outras pessoas, isso é um traço de insegurança. Todas as vezes que eu preciso impor um comportamento a outras pessoas, isso mostra o grau da minha insegurança. E um dos maiores graus de insegurança é a agressividade. Por quê? É como se fosse um animal. Um animal, quando ele está acuado, o que ele faz? Ele ataca. Então, a agressividade de algumas pessoas, quando elas se mostram agressivas, o que elas estão fazendo? Elas estão tentando atacar. Olá, Fábio, meu amigo, caraca, seja bem-vindo. Então essas pessoas elas estão tentando atacar para poder se defender. Porque ela está se sentindo ameaçada. Então, pessoas que desenvolvem um traço de comportamento, de agressividade, na verdade, por trás dessa agressividade existe uma insegurança. Uma insegurança de quê, Welderson? Uma insegurança de perder a sua visão de mundo, de perder aquilo que ela tem controle. Toda pessoa insegura, ela quer ter o controle. Toda pessoa insegura, ela quer ter o controle de tudo e de todos. Só que é impossível ter o controle de tudo e de todos. Como ela não consegue ter o controle de tudo e de todos, o que ela faz? Ela reage através de seus comportamentos. Faz sentido aqui para vocês, pessoal? Enquanto eu bebo uma água aqui, coloca aqui na caixinha. Faz sentido? Quem se identificou aí? Quem identificou um amigo, uma amiga? Quem identificou? Quem identificou um amigo, uma amiga? Quem se auto-identificou? Que também tem isso, né? Uma coisa é certa. Lascou então, sou insegura no nível máximo. Ai. Insegura no nível máximo, Michele. Sim, a minha filha. Aí, Nevinha, a sua filha. Aí precisa ver qual foi o ambiente que foi que ela foi criada para poder desenvolver esse comportamento, tá bom? E aí pensa sempre do seguinte: uma pessoa segura, ela não precisa impor nada a ninguém. Uma pessoa segura, ela não precisa impor nada a ninguém. Se você olhar a pessoa, quanto mais rica ela é, menos ela tenta provar para os outros que ela tem dinheiro. Vocês já viram isso? Quanto menos rica é uma pessoa, mais ela tenta provar que ela tem dinheiro. Então o que ela faz? Ela procura ter muitas joias,
ela procura ter roupas de marcas, ela procura ter um melhor apartamento, ela procura mostrar que ela é rica. Não fica triste com isso não, minha amiga. Isso tem jeito de ser melhorado. Fica tranquila, tá? Eu estou aqui para ajudar, de verdade. Estou aqui para ajudar. Então, uma pessoa que não é rica, ela tenta mostrar para as outras pessoas que ela é rica. Agora, uma pessoa que já é bilionária, trilhardária, você vai ver que a pessoa está de uma blusa de malha preta, uma bermuda comum, um chinelo de dedo. Ela não procura mostrar, ela apenas é. E assim é em relação à segurança. A gente está fazendo essa série de live falando sobre autoconfiança. Você vê uma pessoa autoconfiante, uma pessoa segura, ela não precisa provar para ninguém que ela é segura. Ela não precisa de ninguém, da aprovação, da opinião de ninguém para ela fazer ou deixar de fazer. Mas, o Elderson, tudo bem, eu entendi sobre a questão de segurança, eu entendi como que funciona, como nasce a insegurança. Muitas das vezes a pessoa que, para mim, eu achava que era mais segura, é a mais insegura. Ok, como que resolve isso? Quem quer saber como que se resolve isso? Quem quer saber? Cadê a mãozinha? Bebi um pouquinho d'água aqui porque a boca resseca de tanto falar. Quem quer saber? Fica triste com isso não, né, Vinha? Isso tem... Agora a gente vai partir para parte. Eu, Nevinha, Michele, eu quero saber como que resolve o problema da insegurança, tá? Antes de falar de como resolve o problema da insegurança, vocês têm alguma pergunta do que eu já falei até aqui? Ficou claro para vocês? É sempre bom ver se o que eu estou falando aqui faz sentido, se vocês conseguiram pegar a ideia. Faz sentido? Vocês têm alguma dúvida? Sim, não? Posso prosseguir? Então, pessoal, já que se parecer aqui, eu comento, tá? Como resolver o problema da insegurança? Primeiro, eu entender que eu não preciso, ficou bem claro, faz sentido sim. Obrigado, Michele. Você não precisa provar nada para ninguém. Essa é uma frase. Eu não preciso provar nada para ninguém. O Elderson, só isso? Sim. Por quê? A insegurança... Agora, só para ficar bem claro o que a insegurança simboliza. A insegurança nada mais é eu trazer todo o foco para mim, independente do outro. Quando o foco o holofote está todo em mim, o que acontece? Eu fico inseguro. Entendeu? Quando o foco está todo em mim, eu fico inseguro. É isso aí. É isso aí, Paloma. É isso aí. Quando o foco está em mim, eu fico nervoso, eu fico inseguro. Tipo, eu estou fazendo essa live aqui para vocês. Tem 7 pessoas aqui comigo agora. Se tivesse 100 pessoas, tivesse 200 pessoas, eu estaria falando da mesma forma. Por que eu estaria falando da mesma forma? Que pena, tá travando aqui. Oh, que pena, Liliana, que pena. Aqui tá legal, tá? Aqui tá legal. Então, se tivesse aqui 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, eu estaria falando da mesma forma. Por quê? O foco não está em mim. Eu só vou ficar nervoso se eu ficar pensando assim, mas e se eu errar? Mas se eu gaguejar? E se eu esquecer o que eu anotei na aula? E aí eu acabo errando, porque o foco está em mim. Então, quando você coloca
entendendo que você não precisa provar nada para ninguém, é o primeiro passo para que você vença a insegurança. O segundo passo: ninguém é superior a mim. Ninguém é superior a você. Entenda isso, que você tem capacidades, que você tem habilidades que nenhuma outra pessoa tem. E existem outras pessoas que têm habilidades que você não tem, e está tudo certo. Aqui nesse planeta, quando eu entendi lá atrás, lá em 2002, quando eu entendi de que aquela crença que minha mãe tinha me passado, de que em todo lugar que eu tivesse eu precisaria me comportar por causa da minha cor, aquela coisa toda, eu entendi trabalhando com pessoas que eu não sou menor do que ninguém. E aí depois que eu comecei a entender aquilo, eu comecei a me portar de uma forma diferente. Se eu tivesse que falar algo, eu falava. Se eu tivesse que dar uma sugestão, eu falava. Se eu tivesse que errar, eu errava. Porque o foco, ele passou a não ser eu. A insegurança, ela nasce a partir do que o foco sou eu. E quando o foco sou eu fico com medo de errar. E com medo de errar, eu não faço. Então, o primeiro passo, você não precisa provar nada para ninguém, tá? Isso tem que ser um mantra para você, tem que ser uma frase de poder para você. Você não precisa provar nada para ninguém. Ninguém é superior a você. Todos nós temos habilidades únicas e uma complementa a outra. Pronto, tá? E existe um princípio da PNL. Para quem não sabe o que é PNL, é Programação Neurolinguística. É uma ciência que ela trabalha a partir da comunicação verbal e não verbal. Ela programa os nossos resultados, as nossas crenças a partir de padrões, repetições de padrões do que eu falo, de como eu me comporto, de como eu penso. Programação de neurológico e linguística do que eu falo, tá? Existem dois princípios básicos da neurolinguística. Se alguém fez, eu também consigo. Se ninguém fez, eu serei o primeiro. Existem dois princípios da PNL que você pode usar para você. Se alguém fez, eu também consigo. Se ninguém fez, eu serei o primeiro. Ok? E aí vem Aí, Nevinha, se você está aqui, a Paloma falou assim, mas posso continuar querendo as coisas corretamente? Eu não entendi. Mas posso continuar querendo as coisas corretamente? Me explica melhor, minha amiga. Eu não entendi, não. A internet está ruim, né, Liliane? Tá chovendo um pouquinho, né? Fica um pouquinho complicada a internet. E aí, Nevinha, você está aí. O que você pode... Eu não sei qual a idade da sua filha, tá? Mas o que muda? Muda o padrão da insegurança. Geralmente, aquilo que eu falei, a insegurança, ela nasce em um ambiente onde tem crítica ou repressão. Provavelmente, a sua filha, ela foi criada num ambiente ou de crítica ou de repressão. Como que eu faço para mudar isso? 36. Por exemplo, tentando não errar, dar o máximo, não é querer provar algo a ninguém. Por exemplo, tentando não errar. Se eu fosse você, eu mudava essa frase. Tentando não errar, dar o máximo, e não é querer provar algo a ninguém. Ok, não coloca nem tentando errar, coloca que errar faz parte. Errar é um caminho para o aprendizado. Nós fomos criados numa sociedade que errar é feio, que errar você não é legal, errar faz bem, errar a gente aprende. Então, aí só muda isso, errar faz parte. Você tenta fazer o seu máximo, entende que no seu máximo você deu o seu melhor. E se errar, faz parte, tá bom? E aí, Nevinha,
e as demais pessoas que estão aqui comigo. Zeninha, seja bem-vinda. O que acontece? Para você mudar isso, você precisa criar um ambiente de validação. O que é isso? Elogio. Um ambiente de elogio sincero e constante. Por quê? Uma pessoa insegura, o que ela quer? Ela quer ser validada. E por não ser validada, o que acontece? Ela não faz. E quando você começa a criar um ambiente em que existe validação, que existe reconhecimento, se ela é boa em alguma coisa, reconheça. Olha nos olhos dela com sinceridade e reconheça aquela qualidade dela, aquela habilidade dela. Sabe o que acontece? Com frequência, você repetindo isso algumas vezes, ela começa a ficar mais segura. É mais ou menos o que eu faço com alguns clientes meus. Existem clientes que chegam, né, para fazer processo de coach e tudo, extremamente inseguros. O que eu começo a fazer? Eu começo a identificar o que aquela pessoa tem de diferente, o diferencial daquela pessoa, e começo a reforçar a identidade dela. Começa a reforçar. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos duas necessidades básicas. A primeira, amar e ser amado. Todos nós temos essa necessidade básica, tá? Eu falo que são necessidades existenciais. Olá, Marcela, seja bem-vinda. E aí, reconhecimento é tudo. É isso aí, Paloma. Então, se eu estou num ambiente em que há validação, eu me sinto amado. Nós já tentamos tudo. Tudo o quê? Tudo o quê? Tamires Breda. Não entendi, Marcela. E aí o que acontece? Acho que a Marcela tá chamando a Tamires Breda, né? Só mandar um aviãozinho para ela, que ela vem. E aí, todos nós temos uma necessidade, primeiro, de ser amado e amar. Outra necessidade que nós temos é nos sentir importante. E aí, quando eu não me sinto importante, eu me recolho. É só mandar um aviãozinho aqui, Marcela, para ela, que ela vem, tá? E aí, eu me recolho. Então, eu preciso criar um ambiente de validação. E esse ambiente de validação, ele precisa ser de validação sincera, elogio, reconhecimento. E destacar aquela parte daquela pessoa, aquela habilidade que ela faz muito bem. Quando eu faço isso, eu começo a dar ferramentas para aquela pessoa ser uma pessoa mais segura. E aí eu preciso dar um pequeno desafio para aquela pessoa. Quando ela cumpre aquele desafio, é necessário ter comemoração, celebrar. Por que, Welderson? Porque se aquela pessoa ela venceu aquele pequeno desafio, e aí teve uma validação e teve uma celebração, o que eu estou fazendo com aquela pessoa? Eu estou fazendo com que ela libere alguns hormônios, alguns neurotransmissores responsáveis pela confiança, pela segurança. E aí aquela pessoa fala assim, caraca, eu não sabia que eu podia fazer isso. Aí o que acontece? Ela começa a fazer mais. Então é um pequeno desafio. Geralmente quando eu atendo as pessoas e a pessoa ela vem muito insegura, e aí eu identifico um talento dela e lanço um desafio. E aí quando ela faz aquele desafio, qual é o combinado? Comemoração. E aí ela comemora, e aí quando ela comemora, você libera hormônios, e aí ela fica, caraca, eu quero mais. É assim que funciona. Pessoal, já estamos caminhando aqui para o final da nossa live aula do dia, tá? Eu acredito que eu já abordei tudo aqui. E eu vou perguntar para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Marcela, saudade de você, Marcela.
Marcela é fera. Trabalhamos juntos. Alguma dúvida? Perguntas? Perguntas sobre insegurança? Eu acredito que nós conseguimos aqui. Gosto das suas lives. Poxa, que bacana, Liliana. Que bacana. Ah, mas já. É porque já vai acabar aqui, ó. Faltam 8 minutos para acabar. Eu também. São muito objetivas. Cara, que bacana, Liliana. Que bacana. Eu só peço um favor. Quem não me segue, siga no meu Instagram. Vá lá no YouTube, siga o meu canal, que todas essas lives aqui eu vou cortar alguns pedaços aqui, o início, o final. Vou colocar uma capinha e vou colocar lá no meu canal do YouTube. Então vai lá, se inscreva no meu canal do YouTube. Quem está aqui no Instagram, vai lá em configurações, coloca notificação. E coloca notificação das minhas lives. Porque assim que eu entrar no ar, você recebe uma notificação. Tá? Foi ótimo com todas as lives. Pena que essa passa rápido. Ó, Michele, no dia 10 de janeiro, eu vou fazer uma live. Vai ser um aulão. E aí não vai ser pelo Instagram, eu vou fazer pelo YouTube. Porque o YouTube ele me permite fazer aulas maiores. E nesse aulão no YouTube, eu vou fazer um grande resumo de tudo que nós falamos aqui. Tá? Vai ser um aulão. E no final desse aulão, o que eu vou fazer? Eu quero fazer um exercício com vocês. Porque aqui eu não consigo fazer, porque muitas pessoas entram, saem. Então isso confunde um pouco. Então eu vou para um ambiente mais fechado e eu vou fazer um exercício de PNL. É PNL. Liliana, é PNL. N de neném. Tá? E aí no dia 10, vai cair num domingo, eu vou fazer um exercício com vocês. Tá? E aí eu vou fazer um resumo, vou passar tudo aqui, tudo que a gente abordou, e vou fazer um exercício no final com vocês. Mas lá pra frente eu falo como que vai funcionar e como que você garante a entrada, tá? Marcela, essa live, essa sequência de live, ela tá acontecendo todos os dias às 8h10, tá? 8h10, mas geralmente a partir das 8 horas eu tô aqui ao vivo, tá? Obrigada. Atingiu o ponto. Obrigado, Liliana. Foi ótimo, como todas as lives, que passa rápido. Que pena. Amanhã também tem, Marcela. Posso fazer com você em particular? Posso falar com você em particular? Pode, né, Vinha? Pode me chamar em particular. Vamos ver aqui como eu posso te ajudar, tá? Legal, importância da... PNL, tá? PNL, isso. Marcela, depois do dia 10 não terá mais essa live? Ó, eu botei lá nos meus stories. Eu quero continuar com essa live a partir do dia 10. Mas provavelmente eu vou fazer 2 vezes na semana. Por quê? Eu tenho o meu grupo de mentoria, eu tenho os meus clientes. E aí eu preciso atendê-los. Eu não sei se eu vou ter esse tempo todo, porque eu estou em recesso e eu decidi fazer essas lives aqui, mostrar para mais pessoas um pouco do que eu estudo e um pouco do que eu faço com os meus clientes. Só que aqui é bem corrido, é bem rápido, né? Para poder ajudar o maior número de pessoas. Qual o tema de amanhã? Boa, Liliane. O tema que foi sugerido ontem foi como administrar... Cadê? Ó, sentimentos negativos, me falaram ontem, ou como administrar as emoções, tá? Como administrar as emoções. Olá, Elizabeth, tudo bem?
Como administrar as emoções ou sentimentos negativos. Foi um desses temas que me colocaram, esse dos ciclos, né? Colocaram como encerrar ciclos. Eu não sei como que eu vou resumir isso em uma palavra, mas foram esses temas que me proporam ontem, tudo bem? Amanhã vamos falar como administrar as emoções. Eu que escolhi o tema de amanhã. Foi esse, né? Como administrar as emoções? Foi esse, Liliana? Foi esse? Então, amanhã vai ser como administrar as emoções. Provavelmente eu vou colocar um nome mais curto, tá? Maria, seja bem-vinda. Amanhã eu vou colocar um nome mais curto. Pessoal, muito obrigado pela presença. Eu espero assim que eu possa ter ajudado de uma forma de verdade, sincera para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma consideração, alguma dica, algum tema pra gente falar daqui pra diante, pode ir lá no meu direct mandar, tá? Meu canal é aberto para falar com qualquer um de vocês. Eu gosto que vocês printam a tela e falam o que vocês acharam. Pode ser elogio, pode ser crítica, pode ser sugestão. Vocês são livres. Então, eu vou fazer a pose do print, tira o print, coloca lá na sua rede social, nos seus stories, fala o que você achou, convida a sua amiga, convida o seu amigo. Amanhã nós vamos falar sobre como administrar as emoções. Vou pensar em vários temas. Eu agradeço, Michele, eu agradeço demais, tá? Esses temas têm sempre relação com a questão emocional, tudo bem? Então procura ver que, acima de tudo, acredito que a base para uma boa inteligência emocional passa-se pela autoconfiança. Então todos esses temas, eles procuram fazer com que se desenvolva a autoconfiança. Olá, Rosângela, minha ex-mentorada. Seja bem-vinda, minha amiga. Tá? Eu vou fazer a pose aqui. Você bate o print e coloca lá na sua rede social e me marca, que eu pego e replico na minha, tá bom? Ó, qual vai ser a... Vou botar assim, ó. V de Vitória. Tirem um print. E me marquem. Amanhã estamos aqui, vamos falar como administrar as emoções. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Tenha uma boa noite e amanhã eu espero vocês aqui nesse bate-canal às 8h10, tá bom? A partir das 8 horas já estou aqui à disposição. Dúvida, elogio, crítica, sugestões, eu estou à disposição. Manda um direct e seja bem-vindo aqui nesse trabalho aqui de inteligência emocional. Até amanhã. Obrigado, Paloma. Obrigado, Michele. Obrigado, Marcela. Obrigado. Tchau, boa noite. Até amanhã.